testemunhando e refletindo Jesus ao mundo. Boa noite, você que está em casa, muito boa noite. Bem-vindos à quarta mensagem dessa série Heróis da Fé. E a gente tem dito nessa caminhada em fevereiro que quando nós estamos olhando para esta série Heróis da Fé, na verdade nós estamos buscando inspiração na vida de pessoas as quais dedicaram suas vidas e histórias integralmente a Deus. Nós estamos olhando para a vida de pessoas que foram instrumentos preciosos de Deus para influenciar contextos onde elas estavam. E hoje, nessa quarta mensagem, eu quero falar um pouquinho com você sobre Abraham Kuyper. Preciso te dizer de imediato que falar de Kuyper para mim é algo muito precioso, muito importante, porque a história de Kuyper mexe muito com o meu coração, fala de uma maneira muito forte ao meu coração, quando eu penso no ministério de Kuyper e na maneira como ele vivenciou e respondeu à sua realidade na Holanda. Para a gente entender um pouquinho melhor isso, eu quero iniciar aqui um pouquinho desse contexto de Kuyper, falando com você sobre fatos ocorridos no final do século XVIII. Final do século XVIII, na Europa, explode a chamada Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela foi nada mais, nada menos do que um conflito entre uma boa parcela do povo, entre os chamados, ou alguns dos chamados burgueses, e o rei da França, assim como alguns outros líderes da França. A França viveu momentos caóticos da sua história, onde nesse estado, na verdade, nesse tempo em especial, muita coisa havia ocorrido, e por meio de guerras, a França por várias vezes tinha entrado quase que num estado de miséria. Enquanto o povo passa fome, o rei e os líderes da França vivem muitíssimo bem. Eis que explode então a chamada Revolução Francesa. E o interessante é que neste processo chamado de revolução, o povo e a nação têm um problema sério com a questão da religião. Até esse momento na história da Europa em especial, existe a fé que gira em torno de Deus. Deus é o centro de todas as coisas, é o denominado na história teocentrismo. Deus está no centro de todas as coisas e a história roda ao redor de Deus. Mas nesse momento, em meia revolução, os homens mudam esse contexto, viram a página, rompem com Deus e passam a ver o chamado antropocentrismo, ou seja, agora a vida e a história não giram mais em torno de Deus. Deus não é mais o centro de todas as coisas. O centro de todas as coisas é o antropos, ou seja, é o homem. O homem está no centro da história. Por esta razão, na França, surge o culto à razão. Um Deus se levanta diante das pessoas, diante do povo. Este culto à razão, posteriormente, é chamado de culto ao Supremo. Deus é deixado de lado e isso passa a influenciar não somente a França, mas uma grande parte da Europa, chegando inclusive até a própria Holanda. O rei da Holanda é altamente influenciado por esta ideia de culto à razão ou culto ao Supremo e começa a adentrar ou tentar adentrar a vida das igrejas, chamadas igrejas reformadas, para enfraquecer a doutrina da igreja e para também encorajar
algo que surgira há não muito tempo, chamado de liberalismo teológico. O rei da Holanda, o rei holandês, ele acaba encorajando o liberalismo teológico dentro da realidade das igrejas reformadas na Holanda. Você vai dizer, mas como é que isso prejudicaria, como é que isso atrapalharia a realidade das igrejas? Bom, eu quero aqui já deixar claro para você que o liberalismo teológico é uma linha de pensamento dentro da teologia, se é que nós podemos dizer que existe algo de teologia aí, é uma linha de pensamento dentro da chamada, então, perspectiva teológica, onde inúmeras coisas são questionadas, visto que agora existe a famosa razão no processo. A fé, portanto, passa a ser questionada. E o curioso é a gente entender o quanto que isto vai afetando a vida da igreja. Para você entender um pouquinho melhor, o liberalismo teológico, ele parte, por exemplo, da negação de tudo que seja miraculoso. Ou seja, aonde porventura a Bíblia narra algo que tenha um viés de milagre, a pergunta é, será que houve milagre mesmo? Será que não é uma coincidência isso? Liberalismo teológico, ele parte de princípios que negam, por exemplo, ainda a inerrância da Bíblia. Ou seja, é o apontamento de que em alguns momentos, já que a Bíblia foi escrita por homens, em alguns momentos nós vamos encontrar alguns equívocos, porque homens erram e se equivocam. Então nega a chamada inerrância das Escrituras. E talvez pior do que isso, o liberalismo teológico, ele nega a ressurreição de Jesus, fazendo o seguinte apontamento, olha, na verdade, Jesus não foi bem isso, Jesus não ressuscitou de fato. Mas o que aconteceu é o que acontece na história. Na história, quando alguém morre, mas exerce uma influência muito forte no seu meio, ou ao redor de onde ele está, quando este alguém morre, ele morre, mas a sua história continua exercendo influência. E no liberalismo é dito o seguinte, olha, Jesus morreu. Jesus não ressuscitou de fato. Isso é coisa da cabeça dos discípulos, que agora tomam todo esse processo de grande influência de Jesus e compartilham com toda a igreja e com toda a realidade ao seu redor. O liberalismo teológico fora e é algo tão perverso, a ponto de contribuir de forma severa para varrer a fé cristã da Europa ao longo de séculos. Já visto que nos dias de hoje, a Europa é chamada como continente que vive a realidade pós-cristã. O ateísmo se apossa da Europa. Essa ideia não perambula pelo mundo afora. Esta ideia, ela entra em especial dentro dos chamados seminários teológicos. Ou seja, homens que outrora seriam chamados homens de Deus, saem das suas formações teológicas com uma deturpação acerca da perspectiva bíblica. Volto com você no desfecho do século XVIII e agora já começo do século XIX. É nesse período, agora já em 1862, que um homem chamado Abraham Kuyper, influenciado por ideias dentro do liberalismo teológico, chega a alcançar o grau de doutor em teologia. O curioso é que Kuyper, ele é um doutor em teologia, mas ele é um incrédulo. Ele não crê nas Escrituras. Em 1863, ele é ordenado pastor e enviado para uma pequena igreja, uma pequena congregação numa cidade chamada Besde, na Holanda. Uma cidade pequena de 3.000, 3.500 habitantes hoje. E nessa pequena congregação, ele chega com toda a sua incredulidade, mas se depara com uma igreja firmada nas Escrituras.
se depara com gente piedosa, temente a Deus, se depara, acredite você, veja que absurdo, o pastor chega à sua igreja, ele é um incrédulo, e a igreja ora pela conversão do seu pastor. Olha que loucura que é isso. Em especial, há uma jovem que o confronta, que o questiona, que ora por Kuyper e que apresenta a ele o tempo todo, diz a ele o tempo todo da necessidade de Kuyper ler as Escrituras e as chamadas confissões reformadas, ou seja, as conclusões doutrinárias oriundas da Reforma Protestante. Kuyper então começa a ler e ele diz: eu me deparei com a graça de Deus. Quando eu olho para a história de Kuyper, nesse momento em especial, eu me lembro um pouquinho da história de Martinho Lutero. Porque Lutero, ele está vivendo também no seu tempo, uma crise dentro de um mosteiro, quando ele é chamado para dar aulas sobre a carta aos Romanos, e ele se depara com o versículo 18 do capítulo 1 da carta aos Romanos, que vai dizer que o justo viverá pela fé. Como que escamas caem dos olhos de Lutero, e ele começa a enxergar agora Deus, o seu reinado, e toda a maravilha da cruz de Cristo. Da mesma forma, parece que Kuyper começa agora a enxergar Deus, porque a sua congregação se mantiver em oração pelo seu pastor, e esse homem que se depara com a graça de Deus, agora o pastor se converteu, e ele afirma o seguinte, veja que fantástico: eu descobri que as Santas Escrituras não somente fazem-nos encontrar a justificação pela fé, mas também mostram o fundamento de toda a vida humana, as santas ordenanças que devem governar toda a existência humana na sociedade e no Estado. Algo tão forte e tão contundente, que se enraiza de forma tão grandiosa no coração de Kuyper, que mais à frente ele afirma o seguinte: o coração humano, fortalecido por essa divina comunhão agora que ele passa a desfrutar na sua relação com Deus, então o coração humano fortalecido por essa divina comunhão, descobre o seu elevado e santo chamado para consagrar todos os departamentos da vida e toda a energia da vida para a glória de Deus. Eu quero ler com você esse desfecho, porque ele está nos dizendo que Deus nos chama, e quando nós entendemos esse santo chamado, e agora nós desfrutamos de uma relação verdadeira e íntima com Ele, nós entendemos que precisamos, veja nessa parte amarela, consagrar todos os departamentos da vida e toda a nossa energia da vida para a glória de Deus. É algo tão forte, tão contundente, tão impactante, tão transformador no coração de Kuyper, que isto o desafia a olhar de uma outra maneira para a sua própria vida, para o seu ministério e para o que está ao redor da sua vida. É algo tão forte que isso leva a Kuyper a repensar, a rever e a agir de uma maneira tão diferenciada, que aquilo influencia não somente a sua própria vida e não somente a vida da sua igreja,
mas aquilo cria um verdadeiro movimento, porque agora Kuyper e um grupo de pastores começam a questionar o posicionamento do rei da Holanda, e o enfraquecimento das igrejas chamadas neerlandesas, a ponto de iniciarem então um outro passo dentro deste movimento, onde eles iniciam as denominadas igrejas reformadas dos Países Baixos. Veja, não é algo que está simplesmente dentro do coração de um homem, mas a verdade das Escrituras penetram de forma tão intensa no coração deste homem, que este homem precisa compartilhar com as pessoas que estão ao seu redor. As Escrituras dentro do coração dele, aquilo que ele compartilha, influenciam as pessoas à sua volta, a sua igreja é influenciada, as igrejas ao redor são influenciadas, e elas respondem ao liberalismo, dentro de fundamentos bíblicos, enraizados dentro das Escrituras. Segundo, isso é tão forte no coração de Kuyper, que isso o leva a engajar-se não somente com a igreja, mas a envolver-se com a educação e o ensino da sua nação. Kuyper funda então a chamada Universidade Livre de Amsterdã, a qual existe até os dias de hoje. Qual é o diferencial da origem da Universidade Livre de Amsterdã? Na Universidade Livre de Amsterdã, há no seu início ciências? Sim. A pesquisa? Sim. Há desenvolvimento? Sim. Mas toda a grade curricular da Universidade de Amsterdã, ela é construída dentro do que chamamos de uma cosmovisão bíblica, ou seja, os fundamentos sobre os quais o ensinamento dentro da universidade se estabelecem, ocorre dentro de uma perspectiva bíblica. No seu discurso inaugural, Kuyper chega a dizer o seguinte: na extensão total da vida humana, preste atenção, não há nenhum centímetro quadrado acerca do qual Cristo, que é o único soberano, não declare: isto é meu. E com base em que ele está dizendo isso? Kuyper faz esta afirmação no seu discurso com base num texto de Isaías, quando o próprio Deus diz: não dou a minha glória a ninguém. O que isso significa aqui ligado ao discurso do Kuyper? A ideia é a seguinte: se Deus não divide a sua glória com ninguém, o conceito é: existe ciência na história? Existe. Mas se a ciência existe, ela o existe porque Deus permite e a sustenta. Existe história? Existe. Mas a história existe porque Deus permita que haja história. Existe psicologia? Sim, existe psicologia, mas Deus é o sustentador de toda e qualquer perspectiva de desenvolvimento na vida do homem. Esta é a questão de Kuyper. E por isso ele resolve se envolver com o ensino no seu país. Mas, por último, e não menos importante do que isso, Kuyper se envolve com a política e com questões de ordem social. Nesse momento, ele deixa o ministério da sua igreja para se envolver com a política holandesa, a ponto de, em 1901, tornar-se o primeiro-ministro da Holanda. No seu engajamento com as questões sociais, Kuyper chega a discutir a criação de códigos de leis que protegessem os trabalhadores, quando esse tipo de assunto sequer era discutido. Então veja o seu enraizamento com as mais variadas áreas da sua própria história. Ele está envolvido com a igreja, ele está envolvido com a educação, ele está envolvido com a política, ele está envolvido com questões sociais, ele está envolvido com várias áreas, entendendo que, como cristão, ele tem um chamado para agir de maneira que a palavra de Deus ganhe raiz
nas diversas esferas da vida. No lar, na escola, na igreja, na sociedade, na política, nos mais variados âmbitos. O que chama a minha atenção e o que me parece curioso é que olhar para a história de Kuyper, de certa forma, deve nos conduzir ou nos reconduzir à realidade da criação do mundo. Por que razão? Porque a Bíblia diz para nós em Gênesis que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. E quando Deus cria todas as coisas, Ele estabelece alguns padrões e alguns parâmetros para que haja uma boa relação entre Ele e o homem, ou seja, Ele, Criador, e nós, criaturas. E estes parâmetros, eles são estabelecidos naquilo que chamamos um formato de aliança. Deus faz uma aliança com a sua criatura. Deus faz, na verdade, uma aliança dentro de 3 mandatos na perspectiva da sua criação. Deus cria homem e mulher e dá, basicamente, em Gênesis, 3 diretrizes para que a vida funcione bem. É aquilo que na teologia nós chamamos de mandatos criacionais. E quais são esses mandatos, então? O primeiro mandato nós chamamos de mandato cultural. Deus deu a nós um mandato cultural. Esse mandato ele aparece para a gente em Gênesis, capítulo 1, verso 28, que diz assim, que depois de haver criado todas as coisas, Deus chama homem e mulher, Deus os abençoa e diz a eles, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Perceba o seguinte, você encontra basicamente aqui 2 diretrizes iniciais. A primeira, Deus diz que o homem deveria ser, e mulher deveriam ser férteis e multiplicar-se. Por meio da relação entre homem e mulher, daria-se origem a famílias, sociedades, povos, nações. Consequentemente, igrejas, escolas e as mais variadas estruturas sociais que você quiser imaginar. É mandato, é ordem divina inicialmente. O segundo é, olha, subjuguem, dominem. O que significa que o homem recebera de Deus a autoridade para governar o que está à sua volta. Para dominar, para governar, para desenvolver, mas não para massacrar. Perceba, Deus dá ao homem a condição de, ao ser criado, fazer planos, fazer projetos, construir coisas, envolver-se com sonhos. Deus dá ao homem a capacidade de pensar, de racionalizar, de enxergar o mundo ao seu redor e de envolver-se com este mundo. Este é o primeiro mandato. O segundo é o que chamamos de um mandato social. É o que aparece em Gênesis capítulo 2, versos 21 e 24, que nos diz, o Senhor, Deus, fez o homem cair em profundo sono, enquanto o homem dormia, o que é meio comum, tirou-lhe uma das costelas, costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher. E Deus a levou até o homem. E Deus disse ao homem, ou melhor, então o homem disse, esta sim
é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher. Preste atenção, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, à sua esposa, e eles então se tornarão uma só carne. Talvez você pergunte assim, mas por que foi que Deus não fez só o homem? Porque ele mesmo diz, não é bom que o homem esteja só. Deus sempre estabeleceu condições de relacionamentos. Primeiro, antes da criação de todas as coisas, há uma relação na chamada Trindade Santa. O Deus que é Pai se relaciona com o Filho e com o Espírito Santo. Agora, quando Deus cria o homem, Deus se relaciona com o homem. E propõe e faz com que a mulher seja criada, para que o homem também tenha alguém que lhe corresponda, diariamente, alguém com quem ele possa se relacionar. Não obstante, perceba que Deus não criou a mulher dos pés do homem. Talvez para que o homem não pise nela. Deus também não criou a mulher da cabeça do homem. Talvez para que a mulher não pise sobre ele. Mas Deus criou a mulher, ou retirou a mulher da costela, do lado do homem. Alguém que lhe corresponda, uma parceira. E agora os dois se tornam uma só carne, formam famílias, uma estrutura social. Um mandato criacional, voltado para a cultura, um mandato social, relacionamento entre homem, mulher e pessoas. Mas há também o chamado mandato espiritual. O que é isso? Veja capítulo 2, versos 1 a 3. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia, Deus descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Ora, Jesus vai nos dizer que Deus cria um dia para o homem, e não o homem para um dia. O dia do descanso, na perspectiva em especial do Antigo Testamento, é o dia criado por Deus para que o homem possa desfrutar da sua relação com o Senhor de maneira íntima. Você vai dizer, mas o Novo Testamento nos diz, na carta aos Romanos, o Paulo diz, que um faz diferença entre dia e dia, mas todos os dias são do Senhor, é verdade. Contudo, a perspectiva trazida a nós é, muito embora todos os dias sejam do Senhor, deverá haver um dia em que o homem volta o seu coração de forma especial para Deus e se alegra, se satisfaz em Deus e vive uma comunhão extremamente íntima. O chamado sábado não era o dia, na perspectiva do Antigo Testamento, onde simplesmente o homem deveria cruzar os braços e deixar o mundo cair ao seu redor. Não é esta a ideia. Mas a ideia do sábado ou do Shabat no Antigo Testamento é o tempo onde o homem se encontra com o Criador, se relaciona com Ele de forma íntima por meio da adoração. É nesse dia em que o povo de Deus, perspectiva do Antigo Testamento, deve reunir-se comunitariamente para desfrutar desta comunhão íntima em adoração a Deus. Veja você, um mandato cultural, viver relacionado ao que está à sua volta. Um mandato social, uma relação verdadeira dentro do seu próprio lar. E também um mandato espiritual, desfrutar de relação íntima com o Criador. O que é isso?
Isso é basicamente um paralelo do que falamos na história de Kuyper. A ideia da criação é que o homem vivesse ou pudesse viver todas as esferas da vida, pudesse render, pudesse entregar todas as esferas da vida ao reinado de Deus. Você deve estar dizendo assim, parece que isso não deu muito certo. É verdade. Não deu certo. Por causa do homem não deu certo. O capítulo 3 vai nos ajudar a entender que o homem, ele deu abertura ao pecado, e dando abertura ao pecado, ele quebra esta relação com Deus nas 3 áreas. Culturalmente, o homem agora deixa de cultivar o jardim onde ele deveria estar, deixa de trabalhar e fazer projetos focados em Deus. E ele assola, ele destrói a criação. Ele destrói, ele assola florestas, mares. O homem agora tem uma perspectiva de devastação. E o engraçado é que os que por vezes se posicionam contrário a isso, têm uma postura esquisita, porque eu costumo dizer o seguinte: se alguns devastam, outros, de maneira contrária, levantam bandeiras que hipoteticamente seriam em defesa da criação, quando estes tais não são capazes sequer de cuidar nem mesmo da própria vida. Esta é a realidade humana. Pós o capítulo 3 do Gênesis, pós o nosso pecado, nós não somos capazes sequer de cuidarmos de nós mesmos. O trabalho, preste atenção nisso, se tornou, por um lado, meio para o sucesso. Por outro lado, as lutas são um meio para o estabelecimento de ideais humanos, e não para levar o homem de volta a Deus. O homem, ao pecar, quebrou com o mandato social. Se Deus cria homem e mulher, e eles deveriam se unir agora e se tornar uma só carne, a partir do capítulo 3, homem e mulher, ao invés de viverem como uma só carne, passam a trocar acusações. Deus diz a Adão: Adão, o que houve de errado aqui? Eu saí por 1 minuto e voltei, está essa bagunça aqui no jardim, e o Adão diz com a cara mais lavada do mundo: foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa é dela, Senhor. E a Eva se esquiva dizendo: não, eu não tenho nada a ver com isso, foi culpa da serpente. Capítulo 4, a vida se torna banalizada e a família passa a ser destruída. Um filho tira a vida de outro. Pós o capítulo 3, tudo aquilo que Deus havia orientado e direcionado passa a ser destruído. Culturalmente, socialmente e também espiritualmente. Porque por causa do pecado, o homem ele é expulso do jardim. Ele é obrigado a estar longe de Deus, e quando o homem ele é colocado longe de Deus, ele começa a criar os seus próprios deuses, ele começa a criar de maneira alienada os seus próprios ídolos. Semana passada o Lucas fez uma ponderação muito curiosa, quando ele disse assim: os ídolos estão ao nosso redor e nem sempre nós percebemos esses ídolos. Mas, como disse certa feita o pastor Mark Driscoll, idolatria é basicamente adorar ou venerar o Deus errado. E deuses errados cercam as nossas vidas todos os dias. Você não precisa ter necessariamente um ídolo de barro dentro da sua casa para dizer que você, ou eu, ou nós somos idólatras. A nossa idolatria, ela se estabelece todas as vezes em que nós deixamos de canalizar
do nosso coração a glória para Deus, a nossa paixão, e nós passamos a canalizar a glória para coisas que estão à nossa volta, sejam ídolos de pedra, de barro, ou sejam desejos da nossa alma. Quando o nosso coração começa a se apaixonar demais por algo que porventura toma o lugar de Deus, nós estamos, ainda que sem perceber, imersos em idolatria. E por quê? Porque nós quebramos a aliança. Nós rompemos para com a aliança da criação. Deus disse para nos engajarmos com o mundo à nossa volta. E ao invés de construirmos, nós passamos a devastar. Deus disse para solidificarmos relacionamentos e famílias. E nós passamos a odiar, a nos vingarmos, a destruirmos, a retaliarmos. Deus disse para reservarmos um tempo para estarmos com Ele em especial. E nós passamos a olhar para o mundo ao nosso redor. E amarmos e nos apaixonarmos por ídolos que aparentemente satisfazem o nosso coração. Contudo, se há uma palavra de esperança, a palavra é que Deus não nos abandonou. Deus não nos deixou à mercê da nossa miséria. E aqui você me permita traduzir miséria. Agora há pouco o Mileno estava aqui à frente para orar, e ele trouxe à tona um pouco dos conflitos que estamos vivendo, dos desafios, por conta de um cenário pandêmico que se transforma em crise econômica, crise política e outras crises diversas que você quiser denominar. O que é isso? Isso é o estado de miséria da alma humana, que chega em um cume onde não há esperança. O pior estágio da condição humana é quando o homem deixa de esperar em algo ou em alguém. Quando nós perdemos a esperança, nada mais nos resta a não ser, em sofrimento, aguardarmos a morte. Então, por isso estou dizendo, apesar do rompimento da aliança com Deus, Deus não nos deixou à mercê da nossa própria sorte. Deus não virou as costas para o mundo dizendo, vocês é que se virem. Deus, apesar do pecado humano, deu uma resposta em amor. E Ele estabeleceu uma outra aliança chamada de aliança da redenção. Porque se, por conta do nosso pecado, nós somos expulsos do jardim, por causa de Jesus, que nos amou e decidiu pagar pelo preço do nosso pecado, da nossa quebra de aliança, Jesus decidiu pagar pela podridão do coração humano. Ele foi voluntariamente até a cruz do Calvário, aonde Ele derramou o seu sangue no nosso lugar, Ele encarou a ira de Deus, pagou pelo nosso pecado. E quando Jesus, Ele paga pelo nosso pecado, Ele morre, Ele é sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressurge, Ele ressuscita, Ele venceu a morte. E por que Ele venceu a morte? Porque Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Ele diz aos seus discípulos no capítulo 28 de Mateus, toda a autoridade me foi dada então nos céus e na terra. Ele venceu todas as coisas,
pagou pelo nosso pecado, e agora ele diz: eu sou Deus, e eu estou aqui para reinar sobre a vida de vocês, eu estou aqui para estabelecer o meu reinado. Não é à toa que Jesus começa o seu ministério dizendo: o reino está próximo, arrependam-se dos pecados de vocês, e creiam no Evangelho, ou seja, submetam-se ao meu reinado sobre a vida de vocês. O que pode ser muito bem traduzido da seguinte maneira: Jesus está nos chamando para rendermos todas as esferas das nossas vidas ao seu reinado. Pare de achar, pare de pensar que a vida pode ser dividida, e eu digo isso com frequência, em compartimentos, em partes, em pedaços separados. A parte das finanças, a parte do trabalho, a parte da família, a parte de Deus, a parte da religião, a parte da igreja. Não! Jesus nos chama para submetermos toda esta realidade da nossa vida ao seu reinado, como seus súditos. Na prática, o que Jesus faz conosco, quando Ele nos chama e nós nos rendemos, é nos desafiar a começar tudo de novo. Porque se outrora falhamos culturalmente, se falhamos socialmente, e se falhamos espiritualmente, em Cristo, todas as coisas estão sendo recriadas na vida daqueles que creem nele e entregam suas vidas a Ele. Em Cristo, nós somos chamados a rendermos a Ele os nossos sonhos, os nossos projetos e também o nosso trabalho. Nós podemos sonhar, nós podemos construir, mas agora em Cristo nós somos chamados a viver em total submissão a Ele. Ainda voltando para a história de Kuyper, tem algo que ele diz que chama a minha atenção de maneira contundente, relacionado a isso. E ele diz assim, num dado momento da sua vida: um desejo tem sido a paixão predominante da minha vida. Uma grande motivação tem agido como uma espora sobre a minha mente, sobre a minha alma. E antes que seja tarde, eu devo procurar cumprir esse sagrado dever que é posto sobre mim. Pois o fôlego de vida pode me faltar, ou seja, eu posso morrer a qualquer momento. E ele esclarece: o dever é este, que apesar de toda oposição terrena, as santas ordenanças de Deus serão estabelecidas novamente. Olha o sonho do Kuyper para a Holanda. As santas ordenanças de Deus, no seu tempo, serão estabelecidas novamente no lar, na escola, no Estado, para o bem do povo, para esculpir, por assim dizer, na consciência da nação, as ordenanças do Senhor, para que a Bíblia e a criação deem testemunho, até a nação novamente render homenagens a Deus. Quando eu li essa frase do Kuyper, eu me lembro de uma conversa com alguém há pouco tempo atrás, alguns anos, e alguém dizia assim para mim: você concorda com o ensino religioso na escola? Eu disse: depende. Depende. Por que nós podemos e devemos estar sujeitos às ideologias da vida? Nós não podemos compartilhar fé da vida.
Por que que outras áreas podem ser discutidas e apontadas e abordadas e esta questão não pode? Por que a igreja se cala diante destas realidades? Por que a igreja tem medo de compartilhar e viver a sua fé na sociedade? Talvez porque temamos ser confundidos com as loucuras feitas por alguns denominados evangélicos no nosso tempo. Mas dentro de uma perspectiva que pode ser denominada reformada, esta é a visão calvinista, essa é a visão de Kuyper. O cristão ele é chamado para engajar-se com as mais variadas situações do seu dia a dia, dentro dos padrões bíblicos, como síndico do seu condomínio, como pai voluntário na escola dos seus filhos, como alguém que participa talvez lá na CIPA do seu trabalho, não só para ter a garantia do seu emprego por 2 anos, mas sim por preocupar-se com o bem das pessoas e para glorificar a Deus. Nós somos chamados a nos envolvermos com todas as áreas de criação da vida para a glória de Deus, não por ideais, mas para a glória de Deus. Não é à toa que a carta aos Colossenses diz para nós e nos lembra o seguinte no capítulo 3: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Porque existem pessoas que lutam, labutam toda a sua vida em prol do sucesso, e quando chegam no topo, no cume do sucesso, estão frustradas, porque buscaram glória em si mesmos, buscaram glórias nos seus próprios desejos, nos seus afãs, buscaram fundamento naquilo que elas mesmas construíram. E por vezes o que construímos acaba servindo como um poço para as nossas próprias vidas. Poço de frustração, poço de decepção, ao percebermos que subimos e não chegamos a lugar algum. Andamos e não chegamos a lugar algum. O nosso chamado agora em Cristo é para vivermos todas as coisas, para fazermos, para projetarmos, sonharmos, trabalharmos para a glória de Deus. Da mesma maneira, em Cristo nós somos chamados para repensar a nossa condição familiar e os nossos relacionamentos. Porque se outrora no capítulo 3, homem e mulher destroem esta relação e começam a trocar acusações, e isso parece que está presente até os dias de hoje. Quando a relação homem e mulher, ela ganha um tom de polarização terrível. Quem é que está acima disso? Jesus não nos convida a olhar para o cenário de polarização ou mesmo de superioridade, mas agora nos convida a recriarmos, ou a vivermos dentro do seu recriar todas as coisas, dentro dos padrões bíblicos, dentro de padrões pontuados, por exemplo, tais como Efésios capítulo 5, a partir do versículo 21, quando Paulo vai dizer assim: homem e mulher, sujeitem-se uns aos outros, e aí ele vai esmiuçar isso dizendo assim: maridos, o padrão para vocês agora, não é o padrão de Adão, mas é o padrão de Cristo. Então ele vai dizer: maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja, e tamanho foi esse amor que ele foi capaz de morrer pela igreja. E ele está dizendo: cuide da sua mulher, esteja disposto a cuidar de tal maneira a ponto de porventura entregar a sua própria vida. Em outro sentido, agora ele diz às mulheres: esposas, e aí tem aquela palavra que dói, né? Estejam submissas, porque submissa a gente distorce um pouco essa ideia de submissão e traduz submissão como burrice, né? Estejam submissas, mas submissão significa estar debaixo da mesma missão, a missão de ambos é a mesma. Então o Paulo vai dizer nas palavras de Jesus: esposas, estejam submissas aos seus maridos, como a igreja está em Cristo, ou a Cristo.
A igreja está debaixo da mesma missão de Cristo. E a igreja que se deixou ser amada por Cristo, também se deixa ser cuidada por Cristo. É um padrão diferente daquele que está ao nosso redor, que procura por vezes desconstruir a realidade da aliança. O padrão agora é um outro, em todos os aspectos, na relação esposo, esposa, pais e filhos, e também há uma relação para com aqueles que estão ao nosso redor em termos de afinidade. Nós não somos chamados agora a simplesmente mantermos relacionamento com aqueles que porventura pensam como nós, não! Nós somos chamados e desafiados a nos relacionarmos com aqueles que inclusive pensam diferente de nós. E qual é o padrão? Jesus diz: ame o teu próximo da mesma maneira que você ama você mesmo. Em outras palavras, seja verdadeiro, seja honesto, trate com dignidade o outro, da mesma maneira que você procura tratar você mesmo. Em Cristo somos chamados a um novo tipo de relacionamento com os nossos projetos, sonhos, família, relacionamentos. Em Cristo somos chamados para uma nova comunhão e uma nova relação com Deus. Por quê? Porque por meio do sacrifício de Jesus, nós encontramos perdão e nós podemos voltar a Deus. E agora a sugestão que nós encontramos é: olha, vocês, o Senhor dizendo, vocês vão me procurar e vocês vão me achar, quando vocês me procurarem de todo o coração de vocês. Em outras palavras, nós somos desafiados por Jesus em uma nova relação, em uma nova aliança, sob a redenção, a abandonarmos, a rompermos para com os nossos ídolos e voltarmos para Deus, para desfrutarmos de comunhão verdadeira e íntima. E eu sugeriria, e por que não, separar um tempo para isso? Essa fala talvez nos pareça um pouco estranha, num tempo onde a igreja negligencia a ideia de, como povo, nos reunirmos para cultuar a Deus. Nesse mundo secularizado, parece que nos falta tempo para isso. O nosso chamado é para sermos povo de Deus e, como povo, estarmos juntos em um momento especial para adoração e para louvarmos a Deus. Então veja, em Cristo, tudo é redefinido. E não somente tudo é redefinido, como esse chamado dele é para que ele esteja reinando em todas as áreas das nossas vidas. Seja em projetos, seja em sonhos, seja na família, seja na adoração. Eu quero finalizar dizendo para você que nós estamos vivendo num tempo singular. Por que eu digo isso para você? Porque a Bíblia, ela tem um início e ela tem um fim. Na história da Bíblia, tudo começa em um jardim, que é o Éden. E tudo vai terminar, nos diz o Apocalipse, em uma cidade, que é a chamada Nova Jerusalém. Nós não estamos mais no Éden, mas nós também não chegamos na Nova Jerusalém. Nós estamos em um intervalo de tempo, grande talvez, e difícil. Mas eu queria que você ouvisse com atenção o que vou dizer. É exatamente nesse tempo da história, hoje, que nós somos chamados a vivermos sob o reinado de Jesus. É nesse tempo da história que nós somos chamados a submetermos todas as esferas das nossas vidas a este reinado.
é neste tempo que nós somos desafiados, como diria Abraham Kuyper, a vivermos de maneira que as santas ordenanças de Deus governem toda a nossa existência. Em resumo, o meu desafio a você, a mim e a todos nós, que tal uma decisão séria, verdadeira, profunda e transformadora? Submetermos todas as esferas das nossas vidas ao governo de Cristo. Queria convidar você a um tempo de oração. Queria convidar você a curvar a sua cabeça na sua casa e com muita reverência, com silêncio na sua alma, nos voltarmos para Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra nos desafia de uma maneira tão profunda, Senhor. E sendo desafiados, ó Deus, nós não podemos permanecer em apatia. Senhor, nós não podemos permanecer na indiferença. Mas é necessário que Teu Espírito, Senhor, trabalhe em nós, nos despertando, ó Deus, nos transformando, para que vivamos sob a Tua ordem, ó Deus, em submissão ao reinado de Cristo nas nossas vidas. Que a nossa vida, ó Deus, em todas as suas instâncias, possa refletir, ó Deus, o caráter de Cristo. Que as nossas vidas, ó Deus, não sejam conduzidas por apatia, mas sejam conduzidas, ó Deus, como disse Kuyper, por esporas, ó Deus, na nossa mente, na nossa alma, sabendo que os dias são breves e de que nós precisamos viver vida enraizada nas Sagradas Escrituras e no temor do Senhor. Nós oramos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.